Nossos cumprimentos a todos. Hoje trouxemos como tema o orgulho e a humildade, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 12, que é uma mensagem de Adolfo, bispo de Alger. Vamos iniciar o tema com um conto de Mansur Shalita, que se chama As Mais Belas Páginas da Literatura Árabe. E o conto nos diz: 3 viajantes encontraram certa vez um tesouro. Depois sentiram fome e um deles foi comprar-lhes comida. No caminho pensou: por que não colocar veneno na comida? Comerão e morrerão, e ficarei com todo o tesouro. Entretanto, seus companheiros deliberaram também matá-lo e dividir entre si a sua parte. Quando voltou, assassinaram-no e comeram a comida envenenada e também morreram. Aí está uma síntese desse conto oriental, que expressa com fidelidade o resultado invariável das ações egoísticas, que são tragédias, sofrimentos e lágrimas para todos envolvidos. Na Terra, onde predomina o egoísmo, ações dessa natureza multiplicam infinitas vezes as consequências do mal. Daí tantos sofrimentos, tantas lágrimas derramadas pelo mundo. A doutrina espírita, com o objetivo de educar o ser humano, esclarece-nos que o mal não cessa com a morte física das personagens. Seus desdobramentos são dolorosos, seja no plano espiritual inferior, onde sofremos as consequências de nossos atos, entre os quais o ódio e a perseguição dos próprios desafetos, seja também nas reencarnações penosas, mas reparadoras, que se seguirão aos atos desequilibrados, às vezes ao longo de milênios. Segundo Allan Kardec, em Obras Póstumas, nos diz: a principal causa do orgulho reside na ideia falsa que o homem faz da sua natureza, do seu passado, do seu futuro. Por não saber de onde vem, ele crê mais no que é. Não sabendo para onde vai, concentra tudo na vida terrena, ansiando por satisfazer todos os seus gozos, atropelando sem escrúpulo, se necessário for, o seu semelhante. Quando se pensa que não se tem presunção, significa, na verdade, que se é extremamente presunçoso. Diz certa máxima que a humildade é uma coisa estranha, porque no minuto que achamos que a temos, já a perdemos. Se alguém quiser adquirir a humildade, o primeiro passo é admitir que é orgulhoso. É um grande passo. Nada pode ser feito antes disso. O orgulhoso, basicamente, é um indivíduo preocupado excessivamente consigo mesmo, com seu bem-estar e com o que os outros estão pensando a seu respeito. Uma das formas de combater esse defeito é esquecer-se de si. Procurar prestar atenção às coisas que o cercam, dando importância e ocupando-se
das necessidades do próximo. Vemos no Livro dos Espíritos, na questão 893, a seguinte pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos nos respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. O orgulho é o vício básico que leva a todos os outros vícios. Na resposta à questão do Livro dos Espíritos 759, vemos a seguinte afirmação: orgulho e vaidade, duas chagas da humanidade. Por ser um defeito altamente competitivo, leva o indivíduo a constantemente se comparar aos outros, a tal ponto de não sentir prazer em simplesmente possuir algo, porque este algo tem que ser em quantidade, em qualidade superior ao objeto da sua comparação. Vemos aí que a felicidade não está em ser rico, belo ou inteligente, mas, segundo os orgulhosos, em ser mais rico, mais belo e mais inteligente que os outros. Quase todos os males atribuídos à cobiça, à vaidade, ao egoísmo e à inveja possuem sua raiz no orgulho. Enquanto o desejo moderado de crescimento leva o homem a progredir na vida, ter uma condição material, intelectual melhor, o orgulho o leva sempre a querer mais, nunca se satisfazer com o que já possui e agir muitas vezes de maneira inescrupulosa para atingir o seu objetivo. Muitos escondem a roupa do orgulho sobre a capa de timidez, não se expondo às vistas alheias, com medo das críticas. Outros disfarçam sua empatia como caridade no auxílio ao próximo, sendo esta uma ajuda pretensiosa, humildade tendenciosa, sem altruísmo algum. Alguns utilizam o poder ganancioso extrapolando o sentido cooperador, pela simples vontade de dominar e manipular. O orgulho aí se disfarça das mais variadas formas, algumas muito sutis, e para combatê-lo dentro de si, exige-se muito esforço e abnegação. Conforme nos diz no Evangelho, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isso é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e o orgulho. Eis o que não cansa de combater. Também no Evangelho vemos a seguinte observação: o egoísmo é a negação da caridade. Sem a caridade não haverá descanso para a humanidade. Não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que se calçarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão
respeito. Em resposta, no Livro dos Espíritos, perante a pergunta: qual o meio de se destruir o egoísmo? E os Espíritos nos respondem: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real, e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, tornará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito-o, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparecerá de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, ele combate necessariamente o egoísmo. E continua: é o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva, vendo que os outros pensam em si e não nele. Assim é levado a ocupar-se de si mesmo mais do que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. E este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros o fazem. Sofrerá assim a influência moralizada do exemplo e do contato. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessário uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros, que em geral não o reconhecem. É a esses, sobretudo, que possuem essa virtude, que está aberto o reino dos céus. A eles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo, será posto de lado e sofrerá no abandono. Por fim, vamos lembrar de que é advertido por Kardec no livro A Gênese o seguinte: enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho e o egoísmo, ele utilizará sua inteligência e os seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses. E dessa maneira continuará preso ao ciclo repetitivo de todos os tipos de infelicidades, sofrimentos e aflições que permanecem atormentando o homem por toda parte. Pensemos nisso e reforcemos o nosso combate a esses dois inimigos ferozes em prol de nós mesmos e também de todos os demais à nossa volta, cientes de que o mundo só será
efetivamente bom quando todos estiverem voltados à prática do bem comum. Jesus disse: bem-aventurados humildes, pois deles é o reino dos céus. Não por acaso Jesus proferiu essas palavras. Como sábio, Jesus tinha plena consciência que os humildes estão muito mais próximos de Deus do que os arrogantes e egoístas. A humildade é uma pré-condição para a liberdade espiritual. Uma vida simples é uma vida feliz. A felicidade tem como matéria-prima a humildade. Se uma pessoa aspira à felicidade, não pode aceitar o orgulho e o egoísmo em seu coração. E para concluir, citaremos uma frase de Confúcio: a humildade é a base sólida de todas as virtudes. Que tenhamos uma boa semana. Muito obrigada.